No vídeo de hoje falaremos como, onde e quem iniciou o narcotráfico internacional. Os países, as pessoas e os alvos envolvidos na criação e no desenvolvimento que levou o tráfico a ter essa enorme abrangência que vemos hoje em dia e que influencia mais direta do que indiretamente em nossas vidas, pois quem nunca foi assaltado por um viciado ou teve um amigo ou parente próximo que não se viciou em algum tipo de droga. Logo após a vinheta, estará selecionado alguns trechos do livro Lead Cocaine que se aprofundar neste assunto. O autor do livro é Joseph Douglas, analista de segurança nacional e autor com experiência em política de defesa, avaliação de ameaça, trapaça, arma política e de inteligência, estratégia nuclear, terrorismo, agentes de armas químicas e biológicas e narcotráfico internacional. Desde os anos 80 o seu foco foi pesquisas em várias dimensões de guerra cultural e notadamente sobre o flagelo das drogas ilegais com ênfase nas suas origens, suporte estrutural e mercado. Em 1928, Mao Tse-tung, líder da China comunista, instruiu um dos seus subordinados mais confiáveis, Ta Shenlin, para começar o cultivo de ópio em larga escala. E ele tinha dois objetivos: obter suprimentos necessários em troca e viciar a região branca. O termo branco não era racista, mas sim um termo ideológico que Mao usava para se referir aos seus opositores não comunistas. E a sua estratégia era simples: usar drogas para enfraquecer o seu alvo. Então, após uma região capturada ter sido assegurada, proíbe-se o uso de todo e quaisquer narcóticos e se impõe controle estrito para assegurar que a papoula permanecesse como uso exclusivo do Estado para usá-la contra os seus inimigos. A operação do narcotráfico chinês então se expandiu rapidamente. O alvo principal foi o Japão, o exército americano no Extremo Oriente, países fronteiriços por todo o Extremo Oriente e dentro do próprio Estados Unidos. As primeiras organizações envolvidas no começo dos anos 50 foram o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Comércio e o Serviço de Inteligência. A Coreia do Norte também estava traficando narcóticos em cooperação com a China nesta época e conectada diretamente com o fluxo de drogas no Japão, e nas bases militares americanas no Extremo Oriente. A experiência com os Estados Unidos foi similar com a do Japão. E um novo fluxo de drogas foi identificado pela primeira vez no final dos anos 40. Agentes da Narcóticos e Alfândega dos Estados Unidos organizaram redes para identificar novas fontes e em 1951 começou a apreender grandes quantidades de heroína nos maiores portos dos Estados Unidos como em Nova York, São Francisco e Seattle. Eles concluíram que a heroína foi manufaturada na China e o tráfico foi realizado pelos próprios chineses. Em sintonia com o surgimento do tráfico internacional de narcóticos chinês entre 1949 e 1952, a produção de ópio da China aumentou consideravelmente, chegando a um montante de 2 a 3 mil toneladas por ano. Esta produção se manteve estável de 1958 até 1964, quando aumentou para precisas 8 mil toneladas ao ano como parte do grande salto adiante. Então, uma ascensão abrupta, começando entre 1949 e 1952, aconteceu simultaneamente com o lançamento da Operação de Tráfico de Narcóticos da China. Após o ano de 1952 o consumo se nivelou com a produção. Então, entre o final dos anos 50 e começo dos anos 60, uma segunda grande ascensão começou. Esta segunda mudança abrupta no padrão de crescimento coincidiu quase precisamente com uma segunda expansão na operação do narcotráfico chinês e com o da União Soviética. Tal correlação é um dos indicadores de que o crescimento do tráfico e o uso de drogas nos Estados Unidos, e em outros países, não é apenas um mero processo evolutivo ou um fenômeno exclusivo de demanda dos usuários. Pelo contrário, há forças em jogo estimulando e estendendo o consumo.
As operações de narcotráfico da China foram também descritas por vários oficiais chineses que deixaram a China e conseguiram asilo político em outros países. Um deles, que desertou no final dos anos 50, descreveu um encontro secreto de oficiais de Estado em 1952 quando a operação chinesa foi reorganizada e um plano de 20 anos foi adotado. Neste encontro, decisões foram tomadas para padronizar graus de narcóticos, estabelecer promoções de regulações, definir tabela de preços designados para encorajar um marketing agressivo, despachar representantes de vendas, expandir pesquisas e produção e reorganizar o gerenciamento de responsabilidades. Esta informação também foi coletada por agentes de inteligência soviéticos e tecoslovacos. A produção e distribuição de drogas foi uma fonte de renda nacionalmente valiosa e uma poderosa arma de subversão. Turbo então identificou 3 objetivos básicos das atividades chinesas subversivas empregando drogas: financiar atividades subversivas no exterior, corromper e enfraquecer a população do mundo livre, e destruir a moral dos combatentes americanos no sudoeste da Ásia. Até 1968 nenhuma fonte no Ocidente que conhecesse detalhadamente sobre a ofensiva do narcotráfico soviético tinha surgido, assim como até 1986 nenhuma atenção foi dada sobre tal conhecimento. A história que se segue é a primeira revelação abrangente do conhecimento detalhado desta fonte da guerra do narcotráfico soviético. A fonte em questão é Jan Segina, que desertou da Tecoslováquia para os Estados Unidos em fevereiro de 1968. General Major Segina foi um membro do Comitê Central da Assembleia Nacional, do Presídium e do seu partido. Ele também foi membro da principal administração política e também do órgão do Departamento Administrativo. Primeiro secretário do partido no Ministério da Defesa, onde também foi chefe de staff e membro do Colegium de Ministros. A sua posição mais importante foi a de secretário do Conselho de Defesa, que foi o cargo decisório mais alto em matéria de defesa, inteligência política estrangeira e economia. Segina foi um funcionário de alto escalão que tomava decisões no partido. Ele encontrava-se frequentemente com oficiais de alto escalão na União Soviética e em outros países comunistas. Então estava presente durante a criação, planejamento e implementação das operações de narcotráfico soviético. O conceito soviético de usar drogas e narcotráfico como uma operação estratégica, Segina explica, surgiu durante a Guerra da Coreia. Durante este conflito, os chineses e os norte-coreanos usaram drogas contra o exército americano para minar a efetividade de oficiais e alistados, e também levantar fundos para o processo. Para saber mais sobre a composição biológica e química dos soldados sul-coreanos e americanos, foram realizadas autópsias em cadáveres e cobaias que não sobreviveram aos experimentos. Durante tal atividade, os cientistas soviéticos concluíram que um percentual estranhamente alto de soldados americanos jovens tinham sofrido problemas cardiovasculares como se fossem mini-ataques cardíacos. Na mesma época, a inteligência soviética que estudava o narcotráfico chinês concluiu que os soldados americanos jovens eram também os usuários de drogas pesadas mais propensos. Os cientistas soviéticos notaram a correlação e hipotetizaram que um dos fatores que provavelmente contribuiu para os problemas cardíacos foi o abuso de drogas. Então notícias sobre o efeito fisicamente debilitante do uso de drogas capturaram a imaginação do líder da União Soviética na época, Nikita Khrushchev. O narcotráfico, ele raciocinou, deveria ser visto como uma operação estratégica que enfraqueceria o inimigo diretamente além do financeiro e intelectual. De acordo com isso, ele ordenou uma junta cívico-militar de estudo entre soviéticos e tecoslovacos para examinar todos os efeitos das drogas e do narcotráfico sobre a sociedade ocidental, incluindo nisto os efeitos sobre a produtividade de trabalho, educação, exército, o último alvo desta época, e o seu uso em apoio às operações de inteligência do bloco soviético.
Mas este estudo não foi abordado como uma questão de tática ou simplesmente uma oportunidade a ser explorada. O potencial dos narcóticos foi examinado num contexto de estratégia a longo prazo. Foram também examinados os custos, riscos, benefícios, recompensas, integração e coordenação com outras operações. Até os efeitos de drogas sobre várias gerações também foram analisados por cientistas da Academia Soviética de Ciências. As conclusões do estudo foram que o tráfico seria extremamente efetivo. E os alvos mais vulneráveis seriam Estados Unidos, Canadá, França e Alemanha Ocidental. O estudo foi aprovado pelo Conselho de Defesa Soviético no final de 1955. A principal orientação do Conselho de Defesa para aprovar tal ação foi direcionar os planejadores para acelerar o calendário de eventos que só foi possível por causa de certas experiências operacionais com narcóticos que já existia no serviço de inteligência do bloco soviético, mas as pessoas que haviam preparado o plano básico não estavam cientes.